Boa tarde, pessoal. Mais um dia de live aqui na Veterinária Rio Branco. Só relembrando, essa live ela é direcionada a principalmente tutores. Então não esperem que os profissionais da saúde que estejam falando aqui falem em termos técnicos. Não é a nossa intenção falar em termos técnicos, tá? A nossa intenção é fazer lives com especialistas para dar instruções para os proprietários entenderem no que a medicina veterinária avançou, o que a nossa própria cidade, Caxias do Sul, tem disponível para o seu pet, sabe? O que daqui a pouco o teu clínico geral pode estar pecando em não te falar, né? Porque às vezes tu leva num veterinário que é clínico geral e o cachorro tá ruim de algum sistema, e aí tu nem sabe que tem especialista para isso. Então, essa é a intenção dessas lives, tá? É de elucidar a medicina veterinária para leigos. Então, a gente quer deixar à mão de vocês o que temos disponível, tá? E hoje nós vamos falar sobre fisioterapia. Então, fisioterapia ainda é um certo tabu para muitos proprietários, porque muitos não sabem que existe na veterinária, muitos não sabem muito bem do que se trata. Por exemplo, vou dar um exemplo eu como veterinária, tá? Se eu não fosse veterinária, eu nunca fiz fisioterapia em mim, nunca foi aplicada em mim essa técnica. Então, é uma área que eu não entendo, é uma área que eu não sei do que se trata. Quanto mais entender como que funciona nos animais. Claro, eu como veterinária, acupunturista, eu sei o quão é importante essa área, né? Mas muita gente não sabe. Então hoje nós vamos desmistificar este assunto, certo? Uma pessoa pediu para participar da live aqui, eu não sei se foi sem querer, né? Ou se foi por querer. Eu só queria um feedback se o áudio está bom. Vocês estão ouvindo direitinho? Está tudo certo. Vamos esperar então a Carol entrar na live para que a gente consiga dar seguimento ao nosso assunto. Deixa eu aqui. Carol entrou. Então já vou chamar ela para conversar. Só aceitar, tá, Carol? Isso deu certo. Carol, tu tem que apertar em aceitar o convite. Só tem que virar a câmera. Consegui. Oi, Carol, tudo bom? Tudo bem? Muito obrigada por disponibilizar esse tempo para conversar com a gente, né? Eu queria que, antes de tudo, tu se apresentasse, pode falar da tua clínica, como é que funciona o teu trabalho. Tá bom. Então, primeiro, obrigada, Pauline, pelo convite, né, de a gente fazer essa live. Acho que vai ser bem legal, bem esclarecedora, né? Então, para me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Carolina Pescador, sou médica veterinária. Eu trabalho com reabilitação desde o ano de 2013, né? Então, minha primeira especialização foi em fisioterapia, né? Já vai fazer 10 anos que eu trabalho na área. E depois eu fiz outras especialidades, né? Como acupuntura, ozônio, né? Que são terapias complementares ali com a fisioterapia. Então, eu trabalho também com a parte de alimentação natural. Também trabalho com a parte de reiki, homeopatia, aromaterapia. Então, são várias terapias que complementam a físio, né? Para a gente conseguir tratar não só o físico do cachorro, do gato, dos pacientes, mas também todo o emocional, que está sempre relacionado, né? Então, para quem não me conhece, então, né, essa sou eu, veterinária, e eu trabalho, então, que nem eu falei, desde 2013 com a parte de físio, de reabilitação, mas sempre atuei dentro de várias clínicas. E aí, em 2018, a gente abriu a Revitali Pet,
que é o primeiro centro de reabilitação e terapias naturais da Serra Gaúcha. Então, aqui a gente tem uma estrutura com fisioterapia, a parte de hidroterapia, aí a gente tem salas, né, de atendimento para essas terapias mais naturais, a gente não trabalha com a parte de clínica mesmo, vacinas, consulta e tudo mais, então é totalmente voltada para essa parte mais de reabilitação e terapias naturais. Perfeito. Bom, só das tuas especialidades dá para fazer umas 15 lives. Né? Mas a gente escolheu falar sobre fisioterapia, né? Exato. Então, eu queria que tu explicasse assim, que nem eu estava dizendo na minha introdução. Eu, se fosse leiga, se não fosse da área da medicina veterinária, eu não saberia muito bem do que se trata a fisioterapia, porque em mim nunca fiz. Eu nunca precisei dessa técnica. Né? Então, o que é a fisioterapia? Então, assim, para poder explicar, né, para as pessoas que não sabem, que são leigas, enfim, do princípio, né, a fisioterapia, elas são técnicas, né, de terapias manuais e de aparelhos, né, que vão trazer para o paciente para fazer digamos assim, a gente vai fazer tratamentos e vai fazer a parte de reabilitação. Então, a gente vai usar, por exemplo, calor, né? Que é algumas terapias de calor, como infravermelho, luzes, enfim, com os objetivos de trazer analgesia, de causar relaxamento, de aliviar dores, né? Então, a parte de outros agentes físicos, né, também que vão trazer regenerações para partes articulares, onde tem alterações importantes, trabalhar atrofias musculares, né, com equipamentos de eletricidade, então a eletroterapia, né, que as pessoas leem conhecem como aquele choquinho, né, que se coloca ali para receber aquele estímulo. Então, a gente tem várias correntes, né, então faz analgesia, ou algumas que fazem fortalecimento muscular, ou os exercícios, né, então a parte de alongamentos, a hidroterapia, que é a caminhada dentro da água, né, do paciente, os alongamentos em bola, aqueles exercícios de equilíbrio em pranchinhas. Então, são assim, técnicas de exercício e técnicas físicas ali que a gente consegue atuar no paciente a fim de reabilitar, ou tirar uma dor, ou melhorar uma postura. Então, cada caso, assim, eu tenho uma indicação e um tipo de tratamento que a gente faz. A físio, então, ela vai fazer com que tu trabalhe o músculo do animal que ele não está utilizando também, né? Para que aquele músculo não atrofie também e para ele voltar à funcionalidade, se foi operado, por exemplo, ou foi lesionado. Isso aí. Então, vamos pensar nesses pacientes nesse sentido, é o que a fisio vai trabalhar. Ou dores, né? Tratar muitas dores, né? Então, se a gente fez uma cirurgia ou tem uma lesão de coluna, sente muita dor, ou dor articular, então a fisio também tira muita dor, e analgesia anti-inflamatória também. Então, a gente tem vários métodos dentro da fisioterapia, vai de cada quadro, né, que a gente vai tratar. Perfeito. E tu faz em cães e gatos ou mais em cães? Como é que funciona a tua casuística? Eu trabalho com cães, gatos e pequenos exóticos, tá? Então, minha maior casos, assim, são cães, né? É o que eu mais atendo, a minha rotina maior é em cães, mas atendo gatos também. Mas e pequenos exóticos, já atendi ali calopsitas, canários, coelhos, ferrets e porquinho da Índia. Todos esses mini pets exóticos também, quase todos ali já atendi também, já fizemos a reabilitação deles também. São os pets, né? Não convencionais, mas são os animais de estimação das pessoas, né? Então a gente trata também. Que legal. E qual a importância que tu atribuiria para a fisioterapia? Assim, na questão de ela é um pilar para tratamento, ela auxilia em alguns tratamentos, ou ela é o tratamento em si para algumas causas? Qual é a importância que tu atribui para essa técnica? Então, assim, na minha visão, né, hoje em dia se fala muito, né, de veterinária integrativa, né, tu mesmo também, né, Pauline, fala, né, veterinária integrativa, né, e isso tu já abordou em outras postagens tuas ali que eu acompanhei, o que é essa veterinária integrativa, né, então é integrar todos os recursos que a gente tem dentro da veterinária em prol de um paciente, né, e a fisioterapia, ela é um desses recursos, né, então ela, dentro dos, a gente tem ali a parte clínica, a parte cirúrgica, quando é o caso, as especialidades, que temos muitas ali, e a fisioterapia, ela é um desses pilares da medicina integrativa. Então, através dela, a gente vai conseguir reabilitar um paciente, dar mais qualidade de vida para um paciente,
né, conseguir prevenir lesões, né? Então a gente consegue também trabalhar com a prevenção, trabalhar essa questão de hoje que a gente vê muito comum obesidade, sobrepeso nos animais, que daí desencadeia outros problemas de saúde. Então, acho que a fisioterapia ela é um pilar, né? Ela é um tratamento, ela é uma terapia, ela pode ser por si só um tratamento, mas ela pode ser um pilar de outras terapias ali agregadas, como tu também trabalha com a parte de acupuntura, eu também trabalho, mas assim, é mais um complemento, né? Então, assim, que os teus pacientes, por exemplo, de acupuntura podem se beneficiar, porque tu trabalha com toda a parte energética, tira dor, faz todo esse trabalho, mas muitas vezes eles precisam daquela reabilitação física, né? Ganhar a musculatura, melhorar a postura, desenvolver um andar, às vezes, e aí a gente complementa, né? Então, a gente pode fazer esse complemento com a acupuntura, por exemplo, e com outras áreas, né? Então, para mim, a fisioterapia é esse pilar dentro da medicina integrativa. Uhum. Tá. E a fisioterapia, ela pode evitar uma cirurgia em alguns casos? Assim, o cão, ele tá debilitado porque ele tem alguma lesão em coluna, alguma compressão de disco, enfim. A fisioterapia poderia ser um fator que atrasaria um processo cirúrgico no animal. Eu digo isso porque, assim, muitos clientes meus, como eu sou clínica, eu atuo mais em clínica geral do que qualquer coisa, né? Mas muitos clientes meus têm muita relutância em operar, né? Então, o cachorro tá com necrose asséptica da cabeça do fêmur, por exemplo, que é um desgaste, né, no osso, para quem não entende, assim, no ossinho da coxa. Naquele osso, naquela parte que liga na bacia. Teria como a fisioterapia atrasar um pouco o processo cirúrgico, ou na questão de joelho, né, patela, que eles têm bastante probleminha. O que tu me diz sobre isso? Muitos casos a gente trabalha para tentar evitar ou tentar deixar a cirurgia ser o mais tardia possível, né? Porque alguns casos, assim como tu falou ali, tem o receio dos tutores e às vezes tem a questão do animal. Será que ele está apto naquele momento para uma cirurgia, né? Então, às vezes, muitas vezes, na verdade, a fisioterapia ela vem para a gente, não que vai substituir uma cirurgia, mas ela, às vezes, ela substitui, na verdade, a cirurgia daquele paciente que ele não pode ser operado por outros motivos ali, né? Às vezes, problema cardíaco, um paciente renal, enfim, várias questões ali que podem relacionar. Então, às vezes, a gente trata esse paciente, né? Ele faz parte do tratamento conservador, né? Na veterinária. Então, através de suplementações e tudo mais, a gente consegue atuar. Ou a gente consegue, por exemplo, uma luxação de patela, é um grau inicial. E o cachorro ainda tem apoio, a gente consegue controlar e fazer um tratamento de reabilitação, a fim de, não digo evitar para sempre uma cirurgia, mas fazer com que ela seja mais tarde, né? Porque hoje em dia, cada vez mais cedo os cachorros têm uma luxação de patela. Às vezes eles não têm nenhum ano e já apresentam uma estabilidade ali na patela. Então, às vezes é muito novinho para entrar em cirurgia e a clínica, porque eu acho que a clínica é soberana em qualquer área, né? Então, a clínica dos pacientes nos dizem muitas coisas. Então, às vezes ele pode ter uma patela, digamos, horrível. Tu vai ver que tá luxando real, assim. Mas o cachorro tá apoiando, né? Ele tá bem, né? Ou, às vezes, eu também fazer a fisio para fazer uma melhora da cirurgia. Perda de peso, por exemplo. O cachorro tem um problema de joelho, de articulação, mas ele é muito gordinho. Ele vai fazer uma cirurgia, ele vai ficar com mais atrofia ainda. Então, ele vai sobrecarregar mais aquela articulação. Então, se a gente consegue fazer ele perder peso antes de entrar em cirurgia, a recuperação dele pós-cirúrgica vai ser muito melhor. Então, a gente consegue, em alguns casos, sim, né? Mas uma coisa que eu sempre converso com meus tutores, assim, eu sempre deixo a cargo, por exemplo, se é um caso neurológico ou ortopédico, enfim, da decisão cirúrgica mais, assim, ser voltada para o médico veterinário que está atendendo ali primariamente, ou ortopedista, ou neuro, né? Então, porque às vezes eles dizem, esse caso não é cirúrgico agora, vamos fazer físio, de repente, não tiver evolução boa, vamos para cirurgia. Em alguns casos, não, precisa fazer cirurgia agora, enfim, por determinadas questões. Então, a gente tem que também ter essa orientação, a gente não pode decidir isso, assim, também, né, falando da parte de físio. E o tutor também, ele que decide, na verdade, na questão final, né? Mas é mais assim, para a gente também orientar, né, o paciente que às vezes é importante a cirurgia. A gente sabe que é um recurso muito importante, em muitos casos não tem como fisioterapia substituir, né, uma ruptura de ligamento, que é, né, a gente não consegue a fisioterapia refazer o ligamento, não tem como, né?
Mas tem casos que a gente às vezes não opera, os tutores não querem operar, ou o paciente não está apto para isso, e é físio, então vem para trabalhar esse paciente ali, sem precisar passar por uma Reforça a cirurgia. musculatura em volta da articulação também, né? Isso, exatamente. Ajuda nisso. E assim, chegou um paciente para ti que precisa de fisioterapia. Tu indica exames prévios? Acho que eu não te falei que eu ia fazer isso aqui, depois eu fui passar pro Não, papel. Aí eu pode pensei, pô, perguntar. isso aqui é interessante de perguntar. Pode perguntar. Tu indica exames prévios ou tu já faz uma sessão no dia da consulta? Como que tu trabalha nesse caso? Então, assim, se um paciente vem para mim sem diagnóstico, né, não passou por outro veterinário anterior, normalmente o que vem mais para mim ou é da parte endócrina, ou ortopedista ou neuro, né, mas digamos que não avaliou, ou às vezes até um clínico atendeu, mas já mandou para mim, não fez nenhuma avaliação, assim, precisa de diagnóstico fechado. Aí a gente tem que fazer, né, exames complementares, seja de imagem, exame de sangue em alguns casos, então a gente sim faz exames prévios, porque eu acho que o mais importante na reabilitação é fechar o diagnóstico, né? Então, a gente tem que saber o que está acontecendo com aquele paciente. Então, sem exames complementares, sem exames de imagem, muitas vezes não tem como saber, né? E aí, claro, às vezes o paciente está com muita dor e na minha consulta eu faço uma sessão de analgesia naquele paciente para não deixar ele ficar com tanta dor até fazer o exame, porque não vai, né, mudar ali a nível articular o que ele está sentindo, né? Então, sempre é muito importante esses exames prévios. Agora, o paciente já veio para mim com um diagnóstico fechado de um colega que atendeu um encaminhamento, então não preciso fazer esse exame, né? A não ser que a gente perceba ao longo do tratamento que sim, que tem alguma coisa que seja necessário. Mas eu acho que os exames complementares estão aí para nos complementar, né? No diagnóstico e fechar certinho, né? Porque eu sempre falo assim, não adianta dizer assim, chegar para mim o paciente, ele tá mancando. Tá, ele tá mancando, né? Mas por que ele tá mancando? Né? A gente tem que saber o porquê, senão como é que eu vou tratar se eu não sei a causa? Então, vai ser que nem dar um anti-inflamatório, vai ser paliativo, mas eu não vou estar tratando a causa. Tem que saber o porquê que ele está mancando, né? Qual é a causa, né? Então, a gente tem que buscar isso para fazer uma reabilitação efetiva e de qualidade, né? Com resultados, né? Que é o que todos querem. E, e qual que é as idades, assim, mais ou menos, que tu pega? É mais idosos, é jovens? Tu comentou que tem pacientes bem jovens que já têm problema de patela, né? Mas, assim, no geral, o que tu atende mais? A casuística maior são os pacientes mais velhos, né? Os idosos, né? Porque é onde eles começam a ter ou manifestar, né, essas alterações que fica mais visível aos olhos do tutor. Então, que nem eu falei ali, a luxação de patela, às vezes tu percebe num cachorro de 1 ano de idade, às vezes até já peguei cachorro mais novo que isso. Então, tem luxação ali, mas às vezes aos olhos do tutor, tá tudo bem. É assim que o cachorro caminhou a vida toda. Aí, quando ele vai ficando mais velho, essa luxação de patela ela evolui, eles começam a ter mais a clínica ali, né, de levantar a perninha, dar aquele tradicional chutinho para trás, né? Então, tá caminhando, o cachorrinho dá aquele chutinho para trás. O que ele tá fazendo quando ele dá esse chutinho para trás? Ele tá, na verdade, colocando a patela no lugar, né? Que é a maneira confortável que ele acha para aquela patela voltar para o lugar, né? Para quem é mais leigo, assim, a patela é a nossa rótulazinha do joelho, né? Falando em humanos. Então, tá voltando para o lugar onde ele para de sentir dor. Então, essa corridinha, esse chutinho para trás não é normal. E aí, a tutor já começa a ficar ligada. Isso já passou alguns anos, né? E aí, eles já começam a ter artrose nas articulações, porque ele passou a vida inteira com aquela patela deslocando, ele começa a criar uma artrose ali, ou no membro contralateral. Então, acaba sendo os velhinhos a casuística maior, né? De pacientes que eu atendo. Mas, assim, a gente atende pacientes de todas as idades. Os filhotes vêm com muita fratura, né? Principalmente de algumas raças ali específicas, faz um trauma, alguma coisa, tão fraturas, a gente atende, mas a casuística sempre vai ser os mais idosinhos mesmo, né? O que a gente mais atende aqui. Sim. A minha irmã fez uma pergunta aqui, porque a minha irmã ela tem vários bichos e Uhum. ela assiste minhas lives. Ah, que bom, Então né? ela sempre pergunta coisa. Ah, Ela perguntou aqui, ela tem uma border, tá? E uhum. a cachorra vive livre e ela corre em torno de uns 30 quilômetros por dia. Tá. E ela já operou um joelho. Inclusive foi o Paulo Bordim Uhum. que operou o joelho dela. Uhum. Ficou 100% o joelho, só que o outro joelho estava prestes a romper Uhum. também. Daí ele já disse, ó, mais pra frente vai ter que operar também. E ela disse assim, o que ela pode fazer se ela vê que a cachorrinha sente às vezes o outro joelho, mas não tem como prender ela, né? É um Uhum. cachorro de vida livre ali. Sim. Se tu acha que daqui a pouco sessões de fisioterapia poderiam
fazer com que essa perna ficasse mais forte, esse ligamento talvez mais elástico. Ai, Não sei qual que é o teu opinião. com certeza a físio é válida nesse caso, né, dessa paciente. Porque a gente vai fazer, sim, um reforço de musculatura, né? Então, toda a musculatura ao redor do joelho, a gente faz um reforço de musculatura. Então, isso faz com que o joelho crie uma estabilidade maior. Então, a gente consegue fazer uma estabilidade da articulação também melhor. Né, a questão de angulação a gente melhora, e eu acho muito importante a questão de, como é um cachorro de vida livre e muito ativa, né, que nem tu falou, não tem como prender, né, a gente não tem como evitar isso. Não é que nem nós humanos, tipo, ó, Pauline, tu fez uma cirurgia que tu nunca mais pode correr na esteira. Tu não vai mais correr na esteira. Mas o cachorro não. Poxa, que Não, pena. que pena, Eu né? ia achar Tanto. Mas entendeu? Tu não diz assim, tu não pode mais correr atrás do carteiro quando ele passar ali, o cachorro não quer nem saber, por instinto ele vai correr. Então a gente precisa, assim, da físio para justamente fazer esse fortalecimento, não só da musculatura do joelho, mas do corpo inteiro do animal, corrigir a postura dele, porque possivelmente, né, sem ver o paciente, com certeza, deve ter compensações aí, né? Tem lesões nos dois joelhos, uma operada, outra prestes a romper o ligamento. Então, assim, tem compensações, porque é que nem a gente, se tu tá de pé e entrou uma mini pedrinha no teu calçado, automaticamente tu vai jogar o peso pro outro lado. E assim tu vai levando. Tá com uma dor aqui nas costas, tu começa a se apoiar assim, tu senta torta. E os cachorros é a mesma coisa. Então, existem algumas questões ali de postura que a gente consegue corrigir e fazer fortalecimento, né? E aí fazer alongamentos, realmente a gente consegue fazer com que o ligamento ele fique, não digo mais elástico, mas a gente consegue fazer com que ele fique numa maleabilidade melhor, para que o cachorro consiga ter uma absorção de impacto melhor. Então, tudo isso são trabalhos que a fisioterapia consegue fazer. Então, assim, eu acho bem importante, para mim, assim, olha, 100% dos pacientes, dos ortopedistas e neurologistas, de maneira geral, que fazem qualquer procedimento, que tem qualquer lesão, eles precisariam de fisioterapia, né? Porque eu acho que a fisioterapia, ela tem muitos recursos que a gente pode atuar de diversas maneiras, e principalmente como prevenção, né? Porque o paciente, às vezes, tem uma lesão, que nem a da tua irmã, num joelho, mesmo que o outro tivesse de início saudável, em algum momento ele vai acabar tendo uma sobrecarga, a coluna daquele cachorro, né? Então, sempre tem compensações a serem tratadas com a fisioterapia, né? E o cachorro que não demonstra dor não quer dizer que ele não tem dor, né? Na verdade. Exatamente. Porque os cães, eles se adaptam às situações, né? Então, daqui a pouco o cachorro, ele tá mais interessado em correr até lá onde ele queria correr do que se cuidar, né? Eles não têm essa consciência. Eu acho que ela não vai, Mari, até a chácara, tu vai ter que trazer, mas vale a pena conhecer a clínica dela, hein? É maravilhosa. Levar a esteira até a chácara. É fisioterapia, Mari, não é um negócio que tem uma maletinha só. Não é uma agulhinha só. Não, que é pequenininho, minha irmã daqui a pouco eu vou... Então, ó. Deixa eu ver aqui. O que eu tinha separado para te perguntar? Qual a frequência das sessões, mais ou menos? Tem que fazer uma por semana? Ou isso só vai estipular conforme o paciente? Cada caso é um caso? Às vezes uma sessão já é o suficiente? Como é que funciona? Cada caso é um caso, a primeira coisa, né? Porque todo paciente é único, todos os protocolos são únicos, são individualizados, né? Eu sou diferente de ti, mesmo que a gente tivesse a mesma lesão, né? A mesma coisa, eu sempre gosto de transferir muito quando eu falo com tutores para a questão dos humanos, né? Se a gente vai começar, eu e tu, uma academia igual, né? Para o mesmo objetivo, as duas querem emagrecer, têm o mesmo peso, a mesma altura. É diferente tudo, né? Desde a parte de dieta, desde a parte de exercício, tu vai responder de uma maneira e eu de outra, então não tem como o paciente ser igual, mesmo que a lesão seja igual, né? Então, assim, eu sempre peço uma avaliação inicial para mim poder fazer essa indicação. Então, pela minha experiência, né, 10 anos já trabalhando com fisioterapia, eu já consigo, na avaliação, ter essa noção, né? De tipo, esse paciente é melhor que ele faça uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, né? Tem pacientes, dependendo, que eu já, como a gente já atendi muito em clínicas parceiras, ainda atendo, né? Que às vezes tem pacientes que estão internados, né? Então, para esses pacientes é muito melhor fazer todos os dias, porque o paciente já está ali na clínica, né? Então, ele está parado, às vezes na gaiola, ali no box, enfim. A gente fazer fisioterapia nele todos os dias só vai acelerar a recuperação, né? A gente pega um paciente que tem uma lesão mais aguda, quanto mais vezes a gente fizer, melhor vai ser.
Só que tudo isso também vai da logística do tutor, porque eu entendo essa questão, que nem da tua irmã, né? Tem muitos cachorros, mora longe. Será que a pessoa consegue me trazer esse cachorro todo dia na clínica? Será que ela consegue me trazer 3 vezes na semana? Às vezes a pessoa não consegue, a logística da pessoa é difícil. Então a gente, vamos estipular, para o caso desse cachorro, melhor seria isso, mas pela logística de vocês, vamos fazer 2 vezes na semana, vamos fazer uma vez. Porém, em casa, eu preciso que tu me ajude. Aí eu faço exercícios, faço estímulos, porque o estímulo do cachorro, dependendo, todos os casos, a maioria deles precisa ser diário, né? Quanto mais vezes a gente fizer, e são coisas simples, não são coisas que vão demandar que o tutor tenha uma engenhoca em casa para fazer uma físio. Às vezes é uma bolinha de massagem, uma escovação, um apoio, colocar de pé, sabe? Levar a passear de alguma maneira que a gente orienta. Então, são coisas fáceis para o tutor fazer, mas que precisa desse recurso. Então, assim, claro, vai muito de cada caso, de cada tutor, de cada família, né? Mas, claro que quanto mais vezes fizer físio, melhor para a recuperação, mais rápida a recuperação, né? Isso com certeza. Perfeito. E eu queria que tu me falasse um pouco, porque o tempo corre muito rápido. Eu queria que tu me falasse um pouco da hidro, Tá. porque não é todo mundo que tem, né? Eu acho que em Caxias só tem 2 clínicas que tem hidro. E a gente não sabe como é que funciona. Eu também não sei como é que funciona. Eu já vi um vídeo do cachorro caminhando numa esteira dentro da hidro, mas não sei a finalidade dela, não sei como Sim. funciona. Então dá uma explicadinha aí na hidro, por Sim. favor. Então, assim, a hidroterapia é uma técnica da fisioterapia, né? Nada mais é que a fisioterapia dentro da água. Então, a gente tem duas maneiras ali de fazer, que ou é piscinas, ou são tanques aquáticos, que hoje é muito mais fácil, né? Pra gente ter esses tanques aquáticos, então a hidroesteira, que a gente tem aqui na clínica, né? A gente tem o Instagram da clínica, que é @revitalipet, tem o site também, que tem vídeos e fotos, se alguém quiser ver mais sobre o nosso trabalho. Então, na verdade, o que acontece? Dentro da água, né, pelas propriedades da água, o cachorro ele acaba diminuindo o seu peso corporal, né? Então, a água faz aquela flutuabilidade, né? Então, o cachorro fica mais leve. Então, é muito mais fácil dentro da água o paciente fazer determinado movimento. Então, o paciente que, por exemplo, não tem apoio no membro ou que não caminha, ele vai reaprender a caminhar e apoiar muito mais fácil na água porque não tem o peso do corpo, né? Então, a gente consegue fazer um exercício com uma resistência maior. Então, a recuperação, a questão de emagrecimento do paciente é muito maior quando está dentro da água do que fora. Então, é um tanque de água aquecido com uma esteira que ela eleva e baixa e a gente faz o paciente caminhar ali dentro. Então, a gente faz alguns exercícios ali, mas é uma atividade controlada, né? A gente tem um tempo que a gente coloca o paciente, a gente observa esse paciente. A temperatura da água é controlada, a altura da água vai dependendo da lesão do paciente. Então, é todo um recurso ali, não é só botar o paciente lá e deixar ele correndo lá meia hora. Tem que fazer um trabalho. Se o paciente não está conseguindo apoiar, tem que ajudar ele a apoiar. Se não sabe fazer o passinho, tem que fazer o passinho por ele. É um trabalho de reabilitação, mas é uma terapia muito legal e que a gente percebe, assim, por experiência, que a recuperação do paciente com hidroterapia, eu já trabalhei em outras clínicas que não tinha, né, quando eu comecei, a recuperação é muito mais rápida, né? A gente consegue ali recuperar o paciente muito mais rápido com o recurso da hidroterapia. Então, a gente consegue que eles respondam melhor e tem uma qualidade de vida muito boa também, né? E quais outras técnicas que tu tem de físio? Então, assim, na físio, então, além da hidro, né, que eu estava falando agora, a gente tem muitos aparelhos. Então, a gente tem a parte de laser terapia, né, fototerapia e LED e infravermelho, né, que são as fotobioestimulação que a gente fala, magnetoterapia. A gente trabalha também com infrassom, que é para questão de contraturas. Então, além disso, um monte de recursos de cinesioterapia, obstáculos, bolas, pranchinhas, né, de equilíbrio. Então, a gente vai fazendo esse trabalho assim, né? Então, a gente tem aparelhos e técnicas dentro da fisioterapia infinitas, assim. A gente consegue trabalhar de N maneiras. A eletroestimulação também, que nós comentamos lá no início, né? Então, que é a estimulação da musculatura ali, que está atrofiada com os eletrodozinhos, aqueles famosos que a gente fala de choquinho, mas não é um choquinho, né? São os estímulos para pacientes que têm atrofia. Então, são esses os equipamentos, enfim, as terapias que a gente usa dentro da físio. E quando o cachorro é brabo, tu faz como? Depende do quanto bravo ele é, né? Mas eu vou te dizer, claro. Assim, na acupuntura, por exemplo, né? Quando vão lá para eu atender, que
eu boto uma agulha, a agulha já cai. É um negócio assim, meio. A gente vai fazendo o que dá, Testando os estimula o pacientes, eles corpo não do jeito. pinicam. Tu fica pinicando os pacientes, minha terapia não pinica. Fica É, picando os pacientes, a minha não faz isso. Os meus aparelhos vêm pelo. Aqui, o que acontece? Para mim, tem dois perfis de brabeza, né? Tem o cachorro que é bravo, bravo por natureza, o cachorro é bravo, e tem o cachorro que ele é bravo porque ele tem dor, né? Então a gente tem que conseguir diferenciar isso. Então, quando o cachorro é muito bravo, porque o perfil dele é bravo, a vida toda ele foi bravo, o dono não consegue controlar o cachorro morde todo mundo, não dá pra botar piscinheira, eu me recuso a atender. Porque eu tenho, né, tipo, eu não tenho como atender um animal desses que eu vou correr riscos de uma lesão, uma coisa assim. Então, assim, eu já tive recusas de atendimento nessas situações. Se eu já atendi cachorro brabo, que o cachorro é brabo, larga na piscina lá, o cachorro tem que não nadar e se recupera dá, sozinho. nem seca como, não tem como. Então, assim, eu já atendi cachorros bravos, mas porque o cachorro tem um temperamento de ser bravo, mas o dono consegue controlar esse animal, né? Se o cachorro respeita o dono, ok. Então vamos fazer físio, né? Já uma vez eu tinha uma pacientezinha desse tamanho assim, uma poodlezinha, bem, São os perigosos. mas muito feroz ela era e muito braba, mas assim a dona conseguia fazer tudo com ela, mas eu não podia encostar nela. Então o que que a gente fazia? A dona Era chegava, botava platônico o atendimento. a dona botava em cima da mesa. Eu pegava a caneta do laser, eu quase nem encostava, e a dona ficava fazendo carinho e fazia de conta que era a dona que estava encostando. Pegava, ela botava a focinheira, eu botava os aparelhos, tirava a focinheira e saía de perto da mesa. E aí a dona botava na hidra, eu ligava a hidra, a dona tirava da hidra, secava ela, tinha que fazer tudo, mas a dona conseguia controlar. Agora, quando o paciente ele é brabo por dor, aí a gente tem que relevar. Tipo, o primeiro momento eles têm que saber que o que eu vou fazer para eles não vai causar dor. Porque eles passaram dor, às vezes por um trauma, ou às vezes até cirurgias, ou tipo, eu sempre brinco, né, que os veterinários malvados são os que passaram antes por eles, que fazem injeção, que fazem cirurgia, né? Eu faço a parte boa. Porque os aparelhos da Fisa, eles causam alívio de dor, relaxamento, então eles ainda ganham um petisco de agrado, para eles aqueles exercícios de físico é uma brincadeira, né? Então, tipo, para eles é uma coisa divertida ali, então eles conseguem aos pouquinhos, a gente consegue mostrando para eles que aquilo é bom para eles, que vai deixar eles melhor, que eles vão sair com menos dor. Então a gente consegue isso, só que a gente tem que ir no tempo de cada paciente. Então, assim, é bem difícil eu usar a focinheira, né? Quase não uso, né? Eu respeito o tempo do paciente, eu respeito tem algumas sessões, dependendo do paciente, que a gente faz bem rapidinho, meia hora, a primeira. É o tempo dele. Na próxima sessão a gente vai um pouco mais, né? E outra questão que, para mim, funciona muito bem, eu trabalho dessa maneira, eu não trabalho com o tutor junto na hora da sessão. Eu acho que isso muda muito o temperamento do cachorro, falando em cachorro bravo. Porque tanto com os donos, eles querem proteger os donos, eles querem estar perto dos donos. E isso deixa o cachorro, além de ficar mais agitado, eles acabam ficando bravos às vezes, né? E não é uma brabeza de serem bravos, é para proteção do dono, é o instinto deles, né? Então, eu trabalho já há 10 anos dessa maneira, todos, graças a Deus, todos os tutores que eu tenho são os amores, entendem, porque eles sabem, né, que isso é melhor para os cachorros. Raros os É um casos, procedimento, né? né? Assim como cirurgia, o dono não participa, não precisa participar de tudo, né? Alguns donos, às vezes, que fazem muita questão, não tem problema, a gente organiza para que eles participem. E a gente sempre manda foto e vídeo para os tutores, então eles ficam felizes de ver a evolução dos cachorrinhos, dos gatinhos deles, e ver as fotos, os vídeos conforta eles, né, que eles estão fazendo uma terapia ali, que está sendo bom para eles, então isso acho que muda também muito. Mas se for muito bravo, realmente, eu digo, olha, vou passar para colega. Vou mandar para a Pauline que ele esteja com futuro. Isso, aí eu vou agulhar esse cachorro, né? Para ele ver se ele fica bem. Eu queria te perguntar, queria falar, gosto de falar assim, quando a gente está se encaminhando para o fim, né? De manejos que o proprietário pode fazer para evitar a terapia, né? Porque nós amamos o nosso trabalho, mas a gente trabalharia só com prevenção se desse, porque também nos dói ver os pacientes ruins, né? A gente fica com pena dos bichos, coitados, né? Então, assim, é um assunto que está muito sério, na minha opinião, é a questão de subir, descer de sofá, subir, descer de cama, escada, aí o piso laminado, o cachorro pula da box, a cama box, cai no chão, dá aquela micro escorregadinha que o dono nem nota. Isso tudo vai lesionando a coluna, né, as articulações. Eu queria, assim, que tu desse a tua opinião sobre isso, porque parece que eu falando às vezes, né,
Aham. né? Não, às vezes santo de casa não faz milagre, né? Mas daqui a pouco, falando com um especialista, as pessoas começam Sim. a entender, incorporar essa ideia. Isso é uma questão que eu sempre oriento na consulta, essa questão do manejo, né? Porque não adianta a gente fazer o melhor tratamento aqui, ter os melhores equipamentos, ter melhor tudo, né? Melhor estudo para fazer as melhores coisas, se a maior parte do tempo do cachorro é em casa, né? Então, se esse ambiente não é adaptado, se não existe um manejo do tutor em casa, não vai adiantar, né? Eu posso fazer as melhores coisas, o cachorro vai pular do sofá, que a gente falou, pulou do sofá, escorregou, né, desceu uma escada, milhão, escorregam, vai correr às vezes no portão e dá aquelas escorregadas que eles dão, isso vai causar lesões. Então não existe tratamento melhor, fiz melhor acupuntura que existe, que vai melhorar aquele cachorro se o manejo dele não é adequado. Então existe essa orientação em consultório e eu oriento todo mundo que tenha pets em casa, não só os que têm predisposição a ter lesões, tipo um salsichinha, né? Ou um pastor alemão que tem tendência a ter displasia, uns linguicinhas, seus problemas na coluna, a ter esses cuidados em casa. Na verdade, todo mundo tem que ter esses cuidados em casa. Então, chão liso para qualquer cama é péssimo, né? Então, assim, não dá para ter piso laminado em casa sem ter pelo menos umas passadeiras onde o cachorro mais vai para evitar escorregão. Jogar a bolinha para o cachorro sair correndo, pegar e escorregar, assim, não dá também. Não é uma brincadeira legal. Vai brincar assim na grama, né? A mesma coisa é brincar de cabo de guerra, né? Não é uma brincadeira legal para se fazer com o cachorro, né? Porque isso causa muita lesão em coluna. A gente pega muitos pacientes e essas coisas não é que vai acontecer agora. Isso vai acontecendo ao longo da vida. O cachorrinho mais velho vai apresentar essas lesões. E aí, às vezes, os tutores mesmo falam em consultório, mas por que desenvolveu isso? Por que desenvolveu aquilo? Daí tu começa a falar, um pouco é genética, né? Tem predisposição, e outro é estilo de vida. Aí eles começam a refletir, mas será que se eu não tivesse brincado a vida inteira com ele de cabo de guerra, eu não teria tido essa lesão na coluna? Deu, pode ser, né? Então essa questão do pular no sofá, a mesma coisa. Então, adaptar roupinhas, adaptar o sofá, ou botar um tapete, ou botar um nível ali para que ele não dê aquele impacto e pule no chão, né? Aumentar a altura de comedouro e bebedouro, né? Eu não sei quem que inventou comedouro e bebedouro na altura do chão. Mas isso para a coluna de um animal, de um cachorro, isso para a questão não só de coluna, mas de digestibilidade do animal, né? O correto é ele comer na altura do peito, nunca baixando a cabeça assim. Então, qualquer animal, eles deveriam comer nessa altura. E uma coisa pior que isso é aqueles bebedouros de lamber, que se usa para shih tzu e cachorros de pelo longo, né? Tortura aquilo. Isso ali, na verdade, é uma adaptação dos bebedouros de roedores, né? Os roedores em gaiolinha que tomam aquela água. Então, assim, para os shih tzus não ficar com aqueles focinhos molhados, aqueles cachorros, como é que é, os York, né? As pessoas alguém inventou esses bebedouros que são horríveis para a coluna do cachorro. E o cachorro fica cheio de lesão de coluna, principalmente cervical, por causa que fica bebendo água ali daquele jeito. Então, isso é péssimo. Até o pet, né? Exatamente. Fica até queixudo. Ficam. Então, isso é péssimo. Então, assim, né, tutores que estão ouvindo, não comprem. Se tem, joga fora. Compra um bebedouro. Existem outros modelos de bebedouro para pelos longos, com boinha, com limitador para tomar, para não molhar o pelo, mas um bebedouro normal, não esses de bolinha, né? Então, assim, essas prevenções são importantes para qualquer cachorro, né? Qualquer cachorro, quem tem os tutores ali, que, né, tem que mudar os hábitos do cachorro, não deixar ficar escorregando, não deixar ficar pulando em sofá e cama, porque isso no futuro a conta chega, né? E aí, né, a gente tem que ter esses cuidados. Então, eu acho bem importante essa prevenção para a gente não ter todos esses pacientes com tantos problemas, com tantas dores e tudo mais, né? E o que tem dica, assim, de exercício, rotina de exercício? Porque assim como nós precisamos fazer exercícios frequentemente, né? Porque nós somos uma máquina. Então, se a gente não gasta energia, eu sou aquela que não gasta energia, a gente retém essa energia e começa a ter problemas comportamentais, como ansiedade, né? Problemas, como é que eu posso dizer? Eles começam a lamber as patinhas, começam um monte de outras coisas, mas a questão muscular, o que tu indica de rotina de exercício? Todo cachorrinho, né? Vamos falar mais de cachorro, né? Gato já acho que é um outro, né? Um outro assunto é diferente, assim. Mas falando de cachorro, eles precisam realmente, nem tu falou, eles precisam de rotina de exercício, eles precisam passear, né? O cachorro não pode ficar só dentro de casa, trancado dentro de casa. Ou se não passeia, pelo menos que ele tenha acesso a um pátio, alguma coisa assim, né? Se é uma casa, enfim. Mas é importante
fazer caminhadas com esse cachorro também, mesmo que eles tenham um acesso ao pátio, para ele ver outras coisas, para trabalhar a questão emocional e gastar energia, e para a questão de manutenção de musculatura, porque é muito diferente um paciente que fica solto, um cachorro que fica solto em casa, num pátio, correndo para lá e para cá, do que ele fazer uma caminhada, né? Então, assim, se todo dia puder caminhar, ou 2, 3 vezes na semana, um pouquinho, não precisa ser muito tempo, né? Seja um pouquinho por dia, vai mantendo a articulação saudável, porque quanto mais movimenta a articulação, mais produção de líquido sinovial, que é o lubrificante da articulação, então menos dor articular esse paciente vai ter, musculatura mais ativa, mais saudável, mais fortalecida. Então, o passeio é o principal para o tutor fazer em casa. Então, botar no peitoral, que eu acho muito importante falar, que a peitoral é a melhor coisa, coleira para cachorro, enforcador para cachorro é horrível para coluna também, porque os cachorros puxam, né? E acaba fazendo aquela tração ali, causa muita lesão. Então, eu sempre aconselho usar peitoral, leva a passear. Se é um cachorro que puxa muito, hoje já tem uns peitoral anti-puxão, que o engate é no peito e não nas costas, né? Então, ele vai travando o peito, né? Para guias com amortecedor, enfim. Então, passeios regulares, levar o cachorrinho fazer essas atividades. É caminhada, eu não acho que tem nenhum segredo, assim, de muita coisa diferente. Passeios, caminhadas, sabe? Nada muito intenso, mas assim, eu acho que faz bem para a saúde mental e física do cachorro isso, né? E para o tutor também, né? Eu acho que é muito bom tu ter essa rotina, assim, com o teu animalzinho, né? Não ficar só dele, deixar ele só dentro de casa. Né? Então, acho que é mais essa questão. Claro, se é um paciente em reabilitação, existem outras coisas que a gente orienta, mas eu digo de maneira geral, acho que o passeio, né? Acho que um passeio bem condicionado ali, acho que é o mais importante. E uma última pergunta que eu tenho, depois se tu quiser dar alguma consideração de alguma coisa que eu esqueci que seja importante que as pessoas saibam, né? Existe fisioterapia preventiva? Que a gente faça assim, não, eu vou fazer para prevenir algum problema, que nem acupuntura, por exemplo. Existe acupuntura para aumentar a imunidade, para reequilibrar meridianos e aí não ajudar a não dar algum problema no futuro. Mas a fisioterapia, ela pode ser feita de forma preventiva? Pode, e eu tenho vários pacientes que fazem de forma preventiva, né? E geralmente os que fazem de forma preventiva é aquele que o tutor já teve um cachorrinho com problema, e aí eles acabam vindo depois procurar para prevenir para os irmãozinhos, digamos assim. Então, que nem eu falei, essa questão de ser um paciente ativo. A gente entende que a rotina de todo mundo é conturbada, né? Muitas pessoas às vezes não têm tempo, sai de casa de manhã, volta à noite, como é que eu vou passear com meu cachorro, né? Trabalho de, às vezes tem gente que trabalha de segunda a sábado e não tem tempo. Então, por isso que tem os recursos da Físio como prevenção. A gente até, inclusive, tem aqui na Revitale, a gente chama de plano de exercício e emagrecimento. Então, a gente foca em pacientes que precisam fazer atividade física e em pacientes que precisam emagrecer ou as duas coisas junto. Então, eu tenho muitos pacientes que os tutores não têm tempo, que moram em apartamento, e eles acabam trazendo, pelo menos uma vez por semana, para fazer atividade física. Então, a gente faz esteira, que a gente chama de hidroterapia recreativa, faz exercícios, caminhadas, algumas coisas assim, alongamentos. Então, a gente trabalha com esse plano, então não é bem preventivo mesmo. Não, às vezes aquele linguicinha, comprou um linguicinha, filhotinho, depois de um ano, pode fazer físio preventiva. Vai ajudar demais na manutenção da saúde articular e da saúde da coluna, porque a gente vai fazendo esse fortalecimento e mantendo essa atividade, né? Das articulações, essas articulações saudável e ativa, né? Então a gente consegue usar sim. E esses planos a gente criou aqui na clínica justamente para ter um custo mais baixo para o tutor do que uma sessão de fisioterapia, né? Que a gente sabe que às vezes para algumas pessoas fica um valor alto, né? Então a gente fez um valor, tipo, bem baixinho, que eu brinco que é que nem plano de academia, né? Vai lá e faz mensal, trimestral, semestral, a gente criou bem esse plano, né? Se alguém quiser, pode chamar no WhatsApp da clínica, a gente manda como é que é esses valores, justamente para ficar viável para as pessoas fazerem isso. Então, a pessoa pode fazer 1, 2, 3 vezes na semana e o pessoal adora trazer os cachorros para isso. Então, além disso, como a gente tem uma recreação aqui, também eles brincam com outros cães e é uma maneira de o cachorro ser ativo. Então, a gente pode sim prevenir e deve prevenir, né? Principalmente para... Me manda no WhatsApp, acho que o teu número é o número pessoal que eu falo contigo, né? Não, não é o comercial, mas é o meu, mas eu vou botar, posso botar aqui nos comentários, vou botar o da clínica aqui, que daí fica mais fácil. Pode, mas eu boto depois na descrição dessa live, porque ela vai ficar salva, né? Daí eu boto na descrição da live o telefone da clínica, porque, gente, é linda a clínica lá, não andei por lá, mas assim, ó, eu botei no Instagram ali, que no Instagram, no link da bio, tem o WhatsApp tudo ali para vocês verem. Ah,
que bom. Porque eu tô a fim de levar a Ruth lá também, minha cachorrinha, Tá. que ela é roliça. Pode E trazer. aí eu tô a fim de levar. Então, eu acho que é isso da minha parte, assim, de Aham. dúvidas que eu acredito que sejam dúvidas dos clientes, né, de pessoas leigas, porque são perguntas frequentes no consultório, da minha rotina, Sim. né? Então, eu vejo que é importante que as pessoas tenham conhecimento do que, de que técnicas que tem disponíveis, né? Tem pessoas que nem sabem que isso tem em Caxias, nós temos especialista de tudo que é Sim. área em Caxias do Sul. Aham. Essa é a minha ideia também, de mostrar para o cliente que daqui a pouco tem coisas que o clínico geral não vai resolver. E Sim. aí tu não precisa ficar desamparado, né? Exato, é verdade. Verdade. E aí, só para Então, complementar ali tem que eu alguma falei coisa que eu não falei? É só para complementar ali que eu estava falando do plano de exercício, enfim, e eu falei da parte de emagrecimento, só não fiz eu comentei a questão que a gente associa daí a reeducação alimentar do paciente nesse plano. Então a gente tem o plano, se a pessoa quiser fazer com acompanhamento nutricional, como eu tenho essa especialidade de nutrição, então a gente faz esse acompanhamento também, que é importante, né? Então essa orientação, seja de alimentação natural, de ração, depende de cada tutor ali, a gente consegue orientar também, né? Mas eu acho que, Pauline, acho que é isso, assim, que tu falou bastante. A gente falou também das indicações, né? Quando indicar ali, né, para todo tipo de paciente. Na verdade, todo paciente pode fazer físio, né? Mas, assim, quando tem lesões ortopédicas neurológicas, é mais importante ainda para emagrecimento, né? Os idosos, né? Todos os idosos têm dor. Alguma dor eles têm. Então, Aham, a gente consegue prevenir e tratar muitas questões. Eu acho que o principal ali da fisioterapia é dar, além de reabilitar, é dar qualidade de vida, né? Então, assim, eu tenho pacientes que estão comigo há anos, assim, e que vão comigo até virar estrelinha, que eu falo assim, porque os donos veem, né, como o paciente fica bem fazendo esses tratamentos. Eles, né, mesma coisa como trabalha com acupuntura, né? Então, a gente consegue dar muita mais qualidade de vida, que eu acho que é o mais importante, né? É a qualidade de vida deles viverem bem, né? Viverem sem dor e tudo mais, né? sim, é o nosso foco principal, né? Eu sempre digo para os meus clientes, ó, isso aqui não cabe a mim, eu vou te encaminhar para tal lugar, porque a minha ideia é que aquele bicho volte bem outra hora para outra coisa, né? Ou Exatamente, com né? outra situação, mas a gente quer resolver logo, a gente Sim, também tem pressa de resolver o problema dos exatamente, né? animais, né? Então, eu quero te agradecer a tua disponibilidade, por ter reservado um tempo para dividir com a gente os teus conhecimentos também, né? E vamos marcar outras lives sobre outros Vamos, assuntos, né? Porque agora temos eu muitos fiquei assuntos. curiosa para. Eu vi que muitas dúvidas são minhas, né? Que eu tô fazendo aqui. Eu digo que é os clientes, mas muita coisa sou eu que quero saber. Pode perguntar. Não, mas marcamos se vocês gostarem. Tem muitos assuntos ali. Podemos falar de alimentação, podemos falar de homeopatia, de aromaterapia, o que quiserem. Eu acho que é bem válida essa informação justamente para as pessoas saberem, né? Tudo que a gente tem para tratar os animais, tudo que a gente pode oferecer, né, de medicina integrativa ali para ajudar, né, complementar a parte clínica. É, porque não existe aquela coisa que tem gente que diz assim, nesse caso não tem mais o que fazer. Ah, Sempre tem o que fazer, sempre tem. né? Às vezes não vai resolver de uma forma que tu estava esperando, mas sempre tem coisinhas a mais que a gente pode fazer, Exato. O cachorro não vai né? nem E a ficar medicina 2 anos de integrativa idade. traz. A gente não consegue É, isso resolver, mas a aí. gente consegue deixar ele com qualidade de vida, é isso, entendeu? Pra mim, assim, nunca não tem o que fazer. Quando alguém me pergunta, eu não sei se vai pra física, porque eu não sei se tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa pra fazer. Pode mandar que a gente acha alguma coisa pra melhorar desse cachorro e ele vai melhorar. É, Alguma questão ele vai. verdade. Então tá, Tá? Carol, muito obrigada. Eu E agradeço. obrigada quem assistiu, os próximos que vão assistir. E, Qualquer dúvida que tiverem, podem mandar perguntas para Carol, para mim também. E a gente vai tentar ajudar todo mundo. exatamente. Obrigada, tá bom? Até Um mais. Beijo. beijão, tchau, tchau. Tchau.